Sabe aquelas pequenas escolhas que a gente faz todo dia? O que elas realmente significam? Hoje, vamos fundo num roteiro bem direto sobre disciplina para entender como essas decisões diárias acabam, no fim das contas, moldando o nosso destino. E para começar, vamos direto com uma frase que é quase um soco no estômago. Cada um tem a barriga que merece. Pesa, né? A ideia aqui é justamente essa, botar a gente para pensar de frente na nossa responsabilidade pessoal. Certo. Então, vamos mergulhar na primeira parte, que é onde a gente vai tentar diagnosticar a verdadeira raiz do problema, as histórias que a gente se conta. E o conceito principal aqui é a tal da historinha. Sabe, é aquela narrativa que a gente cria na nossa cabeça para se enganar, para justificar porque algo deu errado ou para passar um pano numa escolha ruim. É basicamente a desculpa perfeita que nos impede de encarar a verdade e, claro, nos mantém parados no mesmo lugar. E aqui a gente vê um contraste muito claro. De um lado, existe o nosso potencial, a nossa natureza, que nos prepara para sermos fortes, saudáveis, bem-sucedidos. Do outro lado, tem a realidade que muitas pessoas vivem, uma realidade moldada por essas historinhas que justificam estar bem abaixo desse potencial todo. Agora, vamos entender a biologia por trás disso tudo. A gente entra na armadilha moderna da dopamina. Afinal, por que é tão difícil fazer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito? Bom, a resposta muitas vezes está aqui, nessas 5 grandes fugas modernas: álcool, comida, sexo, o celular e a televisão. São as nossas válvulas de escape mais comuns para fugir do estresse, do tédio, para fugir da realidade que exige um pouco mais de esforço. Isso, claro, acaba criando um ciclo vicioso. Olha só como funciona. Tudo começa com o estresse ou tédio. Aí, a gente busca uma dessas fugas que libera dopamina e dá aquela sensação de prazer imediato. Só que, com o tempo, o cérebro se acostuma, cria tolerância, e aí a gente precisa de uma dose cada vez maior daquela fuga para sentir o mesmo alívio. Pronto, a gente vira escravo do próprio impulso. E aí que vem o ponto mais importante de todos. A verdadeira liberdade não é sair fazendo tudo que dá na telha. É ter o poder de fazer o que precisa ser feito. É ser mestre dos próprios impulsos e não um escravo deles. Ok, então como a gente constrói isso? A solução, por mais estranho que pareça, está em abraçar o desconforto para poder crescer. É contraintuitivo, eu sei, mas essa é a grande chave para recalibrar o nosso cérebro para o sucesso. E essa ideia nos leva direto para o famoso teste do marshmallow. Tenta imaginar a cena. Uma criança, sozinha numa sala, com uma escolha bem simples pela frente. Um doce, ali na sua frente, para comer agora. Ou, se ela esperasse um pouco, ela ganharia 2 doces depois. Uma decisão aparentemente boba, mas com consequências que duraram uma vida inteira. E o resultado, décadas depois, foi simplesmente impressionante. As crianças que esperaram, que conseguiram adiar aquele prazer imediato, se tornaram adultos com mais sucesso e mais saudáveis. Já as que não resistiram, em geral, enfrentaram mais dificuldades. Fica claro que adiar a gratificação é um dos pilares do sucesso. E isso não é só psicologia, é pura biologia. Olha só esse número: 250%. Um mergulho em água gelada de 3 a 10 minutos pode aumentar a liberação de dopamina em 250%. Isso mostra, de forma brilhante, como buscar o desconforto de forma controlada pode dar mais foco e mais motivação de forma sustentável. Beleza, já entendemos o problema e a lógica da solução. Agora vamos para a parte prática, para o plano de ação, um verdadeiro roteiro para a disciplina. E a base de tudo são 3 hábitos centrais, que não são negociáveis. Primeiro, exercício diário. Ele é o que chamam de hábito angular, porque quando a gente faz ele, fica mais fácil criar outros hábitos bons. Segundo, hidratação calculada, mais ou menos 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. E terceiro, sono regulado, com o objetivo de dormir antes da meia-noite. Mas a disciplina é mais do que só fazer as coisas. É uma mentalidade. E a chave está aqui, ó. A vontade de passar pelo processo tem que ser maior do que a vontade de vencer. A paixão tem que estar no dia a dia, na execução, e não só em pensar no resultado final. Ou seja, a grande virada de chave é essa: parar de focar só no resultado e começar a focar na jornada. O sucesso deixa de ser um objetivo distante e vira uma consequência natural da consistência de todo dia. E tudo isso nos leva à escolha final, a grande pergunta que, no fundo, todo mundo tem que responder:
qual preço será pago. Porque na vida só existem dois preços a serem pagos, não tem uma terceira opção. De um lado, tem o preço da disciplina, que é pesado hoje, mas que se torna leve com o tempo. E do outro, o preço do arrependimento, que é super leve hoje, mas que se transforma num peso insuportável lá na frente. A escolha é inevitável. E para a gente fechar, fica uma reflexão, uma bem provocadora. Quase todo mundo diz eu morreria pelos meus filhos. Mas a pergunta que fica é, por que não viver por eles? Por que não construir a melhor versão de si mesmo como um legado? A disciplina, no fim, não é só sobre o indivíduo, é sobre o impacto que a gente deixa no mundo.